Olá, finda-se este dia. A minha primeira palavra ao final deste dia é uma palavra de gratidão, primeiramente a Deus, que até aqui nos ajudou, e a todos vocês que nesse tempo de coronavírus têm nos sustentado, se colocado por nós na brecha diante de Deus, e Ele tem ouvido as nossas orações. Deixo registrada a nossa gratidão. A nossa palavra nessa noite, a nossa reflexão, ela vem a partir do que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 até ao versículo 51. Que eu leio agora. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ele vê, ele vem, ele fica. O que acabamos de ler se deu após a primeira multiplicação de pães e peixes. Aquele milagre portentoso realizado por Jesus Cristo no monte, em frente ao mar da Galileia. E o que é de notar, de observar, é que é Jesus quem leva seus discípulos a embarcar rumo ao outro lado do mar da Galileia. O próprio Senhor Jesus os incita a embarcarem e atravessarem para o outro lado. E o texto diz que isso aconteceu à noitinha, porque conforme registra o versículo 35 de Marcos, capítulo 6, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. E até que tudo transcorresse, o milagre da multiplicação dos pães e peixes acontecesse, a noite caiu. Mas diz o versículo 47, que ao cair da tarde, já no dia seguinte, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. Percebam quanto tempo se dá desde o momento em que Jesus os incita, os seus discípulos, a embarcarem e passarem para o outro lado do lago. Mas agora acontece algo tremendo. Diz o verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Vendo-os. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vê as nossas dificuldades. Ele conhece os ventos contrários da nossa vida.
Ele não só vê, como percebe e sabe e conhece cada uma das nossas dificuldades. Esse texto ilustra, de certa maneira, a situação de todos os crentes que estão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não desfrutamos da presença real, visível de Jesus, mas Ele está conosco. Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. E assim também, em cada situação, em cada dificuldade, Ele vê, Ele percebe, Ele conhece. Ele é Deus que vê. E o texto diz que por volta da quarta vigília da noite, já a madrugada se encerrando, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Ele vê, conhece a nossa dificuldade e Ele vem ao nosso encontro, não apenas observando, não apenas como espectador, mas Ele vem ao nosso encontro para acalmar o nosso coração, para dissipar as nossas dúvidas, as nossas angústias. Ele é Deus que vê, Ele é Deus que vem. Seja qual for a circunstância, o vento contrário que você esteja atravessando nesses dias tão difíceis, lembre-se que Jesus Cristo nos vê. E não apenas isso, Ele vem ao nosso encontro. Nada foge ao seu controle. Como diz o autor da carta aos Hebreus, do capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será, para todos sempre. E o texto prossegue dizendo: eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. Ele vê, Ele vem e Ele fica conosco. Jesus vê você, vê a sua dificuldade. Ele vem ao seu encontro e Ele fica com você. Ele estabelece a paz, conforme o texto mesmo revela. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vê, Ele vem, Ele fica conosco. Por isso, não devemos temer, pelo contrário, devemos confiar no Senhor, pois Ele acalma os nossos temores, Ele faz cessar os ventos contrários da nossa vida. Lembre-se disso, a cada circunstância adversa, que Jesus vê, que Jesus vem, que Jesus fica com aqueles que são seus, com aqueles que nele confiam e por ele esperam. Pai de amor, de imensa bondade, graças te damos, porque tu tens feito cessar os ventos contrários das nossas vidas. Tu tens trazido calma, tranquilidade, paz ao nosso coração. E nós te bendizemos por isso, porque o Senhor vê a nossa dificuldade. O Senhor vem ao nosso encontro para apaziguar o nosso coração. E o Senhor fica para sempre conosco. Recebe a nossa gratidão ao final deste dia. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Ouça a mensagem deste belo hino, o segredo do viver.
Quando ruge o temporal, quando nos cercar o mal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.